CPFL Energia apresenta. Somos quase 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nossas necessidades impulsionam mercados, movem indústrias de produtos e serviços, modificam leis, estimulam movimentos sociais. Precisamos de energia para manter tudo isso em movimento. Que caminhos nos levam ao equilíbrio perfeito entre consumo, produção energética e sustentabilidade? Que caminhos garantem a sustentabilidade energética de um país como o Brasil, que consome cada vez mais? Estamos nesse caminho? Eu sou Amir Klink e juntos iremos trilhar os caminhos da energia. Nesse episódio da série Caminhos da Energia, a gente vai falar sobre os aspectos que fazem do petróleo a fonte de energia mais utilizada no nosso planeta. Encontrado tanto em terra quanto em mar, o petróleo é a base da produção de combustíveis que movem o nosso mundo, como a gasolina, o diesel e o querosene. Mas nem tudo é positivo. Por trás da abundância e dos rumos abertos pela exploração do petróleo, há desastres ambientais e guerras pelo domínio das reservas. Mas esse prognóstico não deve ser desanimador. Pelo contrário, é uma grande oportunidade para que os países se empenhem na pesquisa e na produção de energias renováveis. Para que a gente possa compreender o valor do investimento feito em fontes renováveis e para que não nos falte energia, precisamos entender a importância do petróleo ao longo da história. Essa é a nossa missão de hoje. O petróleo é a energia dominante no mundo nos últimos 150 anos. E na Europa e nos Estados Unidos, a dependência pelo petróleo é absoluta. A partir da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, foi o petróleo e a abundância de energia que garantiu o crescimento econômico do mundo. Que a principal indústria do século XX foi o automóvel, né? E a indústria automóvel só foi o que é a importância dela na economia mundial em função do petróleo. O combustível que você bota no carro vem do petróleo, você senta numa cadeira, é petróleo que está envolvido ali, remédios, você usa petróleo para fazer remédio, né? E o plástico vem do petróleo, a nafta. A gente acorda olhando o petróleo, passa o dia olhando o petróleo e dorme com o petróleo, entendeu? O petróleo é tão poderoso, né, que você vê o seguinte: quando o petróleo aumenta de preço, todas as commodities aumentam de preço. Não só as commodities da área de energia, como commodities agrícolas, né? O petróleo aumenta de preço, a soja aumenta de preço, o açúcar aumenta de preço. Então ele está sempre envolvido nas grandes disputas políticas, né? A utilização do petróleo, muitas vezes, ela se faz na cadeia de produtos e não no consumo direto. Isso cria uma dependência econômica, política e, portanto, muitas vezes você faz um esforço bélico de diminuir essa dependência controlando as regiões, ou direto ou indiretamente, detentoras do petróleo. Todo americano está colocando alguns centavos a mais em cada galão, talvez até um pouco mais, porque ele está pagando as frotas americanas que estão no Golfo Pérsico para garantir o acesso àquele petróleo. No momento que o petróleo deixar de ser tão fundamental na matriz energética do mundo, vai mudar o cenário mundial. Talvez esteja aí a grande resistência em relação ao combate ao aquecimento global. A indústria do petróleo, ela tem várias etapas. Ela tem a fase da exploração, da produção, depois ela tem a fase de você refinar o petróleo, você tem a fase de distribuir esses produtos derivados de petróleo, gasolina, diesel, gás de cozinha, e depois você tem a parte da venda mesmo. Então, se você pegar toda a cadeia da indústria do petróleo, a presença dele no PIB mundial é grande. Você dá uma ideia no Brasil. No Brasil hoje, o setor de petróleo representa mais ou menos 12% do PIB brasileiro. Com os investimentos que a Petrobras tem anunciado em relação à pré-sal, se calcula que em 2020 o petróleo represente 20% do PIB brasileiro. Em termos de mundo, a gente tem o petróleo numa média aí em torno de 25%, 30%. A história da
prospecção do petróleo no Brasil pode ser dividida em 3 grandes momentos. A questão básica que emerge com a Revolução de 30 é: o Brasil precisa buscar suas riquezas minerais para criar uma infraestrutura para o desenvolvimento, e essas riquezas minerais devem ser do Estado no sentido da propriedade do subsolo. E é no Estado Novo que vai ser descoberta a primeira jazida, no norte da Bahia, na região que ganhou o nome de Lobato por causa de toda a luta do Monteiro Lobato em defesa do petróleo brasileiro. Acaba a guerra, acaba o Estado Novo também. E com a redemocratização do Brasil e o governo Dutra, começa a se pensar na criação de uma empresa de exploração do petróleo. O quadro nos anos 40 já começa a mudar com a criação de algumas refinarias particulares no Rio Grande do Sul, em São Paulo, mas o petróleo nesse momento é importado. O petróleo só vai ser produzido com a criação da Petrobras. A nossa autonomia só vai ser conseguida muito recentemente. O pré-sal, para nós hoje, é uma província petrolífera gigantesca. Ela pode mais do que triplicar as reservas brasileiras de petróleo. É a maior descoberta feita no mundo nos últimos 30 anos. Afeta a economia brasileira substancialmente. Teve o impacto de alterar o marco regulatório brasileiro. Segundo, teve o impacto de que, em função daquela reserva, nós criarmos uma coisa chamada Fundo Social, que vai ser alimentado com aqueles recursos gigantescos. Recurso social esse que é destinado ao combate à pobreza, à educação, ciência e tecnologia, defesa do meio ambiente. Nós estamos aqui muito preocupados em que parte do petróleo seja exportado inequivocamente, mas uma parte significativa seja, no Brasil, processada, refinada, e o Brasil seja, por conseguinte, um grande exportador de produtos derivados. A ilusão é você achar que o fato de você viver da renda do petróleo vai te gerar riqueza. O que você tem que fazer é utilizar essa renda para transformar esse recurso, que é finito e poluente, em alguma coisa que seja renovável e permanente. Como? Você pode usar essa riqueza formando pessoas, você pode usar essa riqueza investindo em outras fontes de energia. Há muitos anos existe essa discussão de exploração de petróleo e gás em águas profundas. E a ironia é que o presidente Obama liberou a costa americana para essa exploração depois de uma discussão de muitos anos. E logo depois veio o acidente da BP no Golfo do México. Nós tivemos acidente a 1000 metros e todos nós assistimos o desespero de todos para tentar resolver o problema, que levou muitas semanas. No caso do Brasil, nós vamos estar explorando petróleo a 7.000 metros. Portanto, no caso de um acidente, eu acho que a dificuldade seria muito maior. A quantidade de óleo depositado nessas camadas profundas do nosso planeta, ela é imensa. Em que planeta a gente vai jogar todos os gases derivados do uso dessas reservas? O mundo como um todo vai trabalhar com limite de emissões. Isso vai impor restrições muito grandes à utilização de fontes de energia fóssil, como é o petróleo. Daqui a alguns anos, em função do desenvolvimento de novas formas de produzir, por exemplo, eletricidade, novas formas de produzir combustíveis líquidos, juntando a isso a questão do aquecimento global, pode ser que daqui a 10, 20 anos a gente tenha problemas de escoar esse petróleo. Ou seja, nós vamos estar no século XXI, em meados do século XXI, apostando na fonte de energia do século XX. A utilização do petróleo ao redor do mundo não começou nos tempos modernos. Registros históricos indicam que 4.000 anos antes de Cristo, povos da Mesopotâmia, do Egito, da Pérsia e da Judéia já haviam descoberto que o combustível podia ser útil para aquecer, iluminar casas e até para uso medicinal. Os árabes, por sua vez, manipulavam o petróleo que aflorava naturalmente para fins bélicos e de iluminação no começo da era cristã.
Mas os grandes responsáveis pelo modelo de exploração de petróleo que conhecemos hoje são os norte-americanos Edwin Drake e John Rockefeller. Em agosto de 1859, Edwin Drake revolucionou o sistema de extração com técnicas que permitiam alcançar o petróleo em camadas mais profundas. O minerador, conhecido como Coronel Drake, também investiu em experimentos para acelerar o processo de extração e conseguiu elevar a produção a níveis nunca antes vistos. Logo, muitos investidores, perfuradores e mineradores entraram no ramo. Por isso, Drake viu o preço do combustível cair abaixo do valor da água. Era o início de uma volatilidade marcante no mercado petrolífero. Por causa dos problemas climáticos que a gente tem, por exemplo, no caso da Antártica, onde ocorre com mais intensidade o problema da falha de ozônio, a deterioração causada pelo UV, pelo ultravioleta, destrói as nossas velas hoje em menos de 2 anos. Então, quando você põe na ponta do lápis, é lindo velejar com a energia do vento, mas é muito mais caro do que usar um motor de ciclo diesel. Eu gosto da propulsão ciclo diesel, assim como gosto da propulsão a vapor. Assim como gosto da propulsão Stirling, do motor a combustão externa, que infelizmente é pouco conhecido hoje, mas é um dos motores mais eficientes que o cérebro humano inventou. Então eu tinha muita vontade de aproveitar o aprendizado que a gente acumulou nesses 25, 30 anos e construir uma embarcação mais esguia, muito mais longa e mais rápida, que consuma muito menos combustível por milha navegada. E a gente está muito perto dessa solução. Chegamos ao final do século XX, percebendo que temos problemas globais também, provocados pelo intensivo uso desses energéticos. E a humanidade começou a buscar alternativas a isso. Então, o que nós estamos vendo hoje, no mundo todo, é a formação de 2 blocos de países que estão buscando o uso mais intensivo das fontes renováveis e um outro grupo de países buscando aprimorar o uso das fontes fósseis, não emitindo o carbono. Em ambos os casos, a vertente aí é o meio ambiente. Como é que você abre mão do petróleo, que é uma alternativa relativamente barata? Eu acho que, primeiro, tentando estimular as outras alternativas e tornando todas as outras alternativas viáveis. Quer dizer, nós vamos ter que abrir a nossa cabeça e ter uma mentalidade aberta para aceitar e estimular todas as outras alternativas na oferta. Nessa história da gente falar que petróleo é barato coisa nenhuma. Se a gente introduzir a questão do risco ambiental, ele pode ficar bastante caro e a gente vai ver que, de repente, energias alternativas, energias limpas, elas vão ficar competitivas com o petróleo, né? A experiência brasileira com a cana é muito antiga, né? Ela começa com os portugueses em 1532, portanto são quase 500 anos. Nos anos 70, nós começamos o primeiro programa mundial de substituição de petróleo em larga escala com o pró-álcool. Foi uma fase essencialmente governamental, quando nós desenvolvemos o etanol combustível, distribuído em todos os postos, e mais uma frota de carros a álcool puro. O Brasil substitui naquele momento praticamente 90% dos carros a gasolina por carros a álcool. Aí começa a segunda fase, que é a fase do flex, quando a indústria automobilística resolve transformar o Brasil no maior laboratório de carros flex do planeta, em 2003. Hoje são 90 modelos de 12 montadoras, e isso já está chegando a quase 50% da frota total. A terceira fase começa há 2 anos atrás, quando o etanol é reconhecido no mundo inteiro como um combustível de baixo carbono, que pode reduzir as emissões dos combustíveis fósseis quando a eles misturado.
Portanto, ele deixa de ser uma experiência basicamente brasileira e passa a ser uma experiência de vários países na economia pós-petróleo, na economia de baixo carbono do século XXI. Como a gente tem conseguido fazer barcos com autonomias muito acima da média que barcos de outros países têm, a gente não precisa mais usar combustíveis padronizados. Quando a gente abastece o Paraty 2, é um barco que pega 35 mil litros de combustível. Não precisa usar o mesmo diesel que se usa para um ônibus, que é um diesel de qualidade muito média. A gente pode procurar combustíveis mais eficientes ou pode radicalmente mudar. Eu gosto muito do etanol como uma solução e no caso das aplicações onde você tem produção de biomassa, eu acho que mudou muito. Você vê hoje o perfil da indústria sucroalcooleira, ficou uma coisa interessante, porque daqui a pouco o açúcar vai virar subproduto da cana e o produto vai ser energia. O Brasil tem as condições ideais para fazer biocombustível, porque o biocombustível nada mais é que solo, sol e água transformado em energia através da fotossíntese das plantas. E fotossíntese é bem feita quando ela ocorre na região tropical. O nosso custo é mais baixo que o dos outros países, a produtividade do etanol de cana é o dobro da produtividade do etanol de milho. Então a gente está ainda muito à frente de outros países. Nós produzimos biocombustível a partir de cana-de-açúcar e produzimos também biocombustível a partir de diversas oleaginosas, né? Mamona, algodão, soja, e temos desenvolvimento de outras oleaginosas como a palma, como o pião-manso. O programa de biocombustível ele é totalmente sustentável. Quando você considera todo o ciclo de produção do biocombustível, você vê que vai ter uma redução muito grande, cerca de 70% da emissão de gases do efeito estufa, né? E mais ainda, ele é um programa que pode alavancar, e está alavancando atualmente, enormemente, a agricultura familiar. Eu nasci aqui nesse povoado, povoado de Eliseu 1. Até então a gente plantava a mamona, mas com desconfiança. Com a questão de preço, por conta às vezes de preço, muitas pessoas deixavam de colher, largavam, né, na terra. Com o programa veio a melhorar a semente, porque a variedade produz uma quantidade de cacho o dobro da que a gente tinha antes. Temos assistência técnica, né, através dos técnicos que estão vindo sempre. Depois disso, esse ano agora recebendo uma máquina para fazer a colheita, né, para bater a mamona. Além disso, a gente trabalha com um sistema de cooperativa, né? É nós tentando negociar o nosso produto, nós mesmos. Pessoas que não eram inseridas hoje já se importam em ter vontade de cadastrar também, para estar também envolvido com o programa. Eu aprendi com meus pais, cavando com enxada antes, que não tinha equipamento para plantar, depois passou para a maquininha de mão, depois a gente conseguiu as máquinas e estamos desenvolvendo de acordo com o tempo. A gente plantava, essa é uma garantia do preço mínimo. Hoje tem o preço mínimo de R$ 51,00 e chega até R$ 70, R$ 80,00, que é o suficiente que dá para a gente manter a área plantada. A gente produz aí em torno de 900 quilos por hectare anual. Por agricultor aqui, é uma média aí de 7, quando muito 15 hectares. São muitos, né? Estima-se que aqui na região de Irecê em torno de 12 mil agricultores, né? 10 a 12 mil, na região de Irecê, né? Que é uma região ampla. Para o Brasil ser uma economia de baixo carbono, falta mudar a matriz de transportes completamente, adotando ainda mais energias renováveis e saindo de uma dependência extrema pelo automóvel, pelo caminhão, para outros modais que consumam menos energia. Os combustíveis utilizados atualmente em maior quantidade no setor de transporte brasileiro são a gasolina e o diesel. Em ambos nós temos uma percentagem de combustíveis derivados de biomassa que são renováveis. Quando a gente utiliza os derivados dessa biomassa, como o etanol ou como o biodiesel, como combustível veicular, nós queimamos e devolvemos o gás carbônico na atmosfera. Então nós não acrescentamos mais carbono na atmosfera, que é o que ocorre com os fósseis.
No futuro, o que está se querendo é basicamente utilizar os biocombustíveis de segunda geração, que são feitos de celulose, portanto, de matéria-prima não alimentar. Poderia ser, por exemplo, desde capins, restos de madeira, bagaço de cana ou mesmo lixo orgânico. Existem várias etapas de uma mudança tecnológica que está vindo aí, que eu diria que é semelhante àquela que nós vimos, por exemplo, nos telefones celulares nos últimos anos ou nos computadores pessoais. O carro elétrico ele vem sendo cogitado nos países centrais como uma maneira de se evitar as emissões de gás de efeito estufa. Como nós estamos tendo um programa de biocombustíveis em dimensões que atende boa parte das nossas demandas de combustíveis do setor de transporte, evidentemente que o nosso interesse é menor. Mas a gente não pode deixar de acompanhar o que está acontecendo, conhecer essa tecnologia, porque o que se percebe é que no futuro este vai ser o tipo de veículo predominante, porque ele é mais eficiente que o veículo tradicional, a combustão interna, e é o que as empresas vão estar colocando no mercado nas próximas décadas. Quando você, em vez de utilizar um carro que queima gasolina, utiliza um carro elétrico, você vai ligar o carro na tomada da sua casa. Ora, se a energia elétrica chega na sua casa, está num país que a produção de energia ela vem de uma fonte suja, embora o carro não emita CO2, não seja poluidor, ele, no fundo, ele está gerando uma poluição. Então, a coisa mais limpa que existe no mundo, do ponto de vista do meio ambiente para o setor de transporte, é o transporte elétrico num país que produz energia de fonte limpa. E só o Brasil tem essa vantagem. É possível você conviver bem com o automóvel, mas o automóvel tradicional vai ser para lazer, para estrada. Não basta substituir um motor de um carro e colocar um motor elétrico. Ele vai continuar congestionando a cidade do mesmo jeito. Fica mais limpa a cidade, mas o congestionamento vai ser igual. Então tem que ser um carro que seja compartilhado com mais gente. E é por isso que, embora eu não seja um designer, eu estou trabalhando num carro que é o menor carro do mundo. É 1/4 do tamanho do Smart Car. Esse carro chama Dock, de docar. Você doca, carrega como um celular. No caso do automóvel, não há outra alternativa que um bom transporte público, eficiente, barato e não poluidor. E na China você está enfrentando situações até interessantes, porque a China está abrindo mão da bicicleta, porque a China considera a bicicleta o símbolo do arcaico, e está caminhando para o automóvel. E em muitas cidades nós estamos defendendo a bicicleta como símbolo da sustentabilidade. Todo mundo está preocupado com a sustentabilidade, mas ninguém sabe como fazer. O que nós temos que levar em conta é que 75% das emissões de carbono se originam nas cidades. Então, na concepção das cidades é que nós podemos resolver ou encaminhar melhor o problema. Mas a gente não pode esquecer que a sustentabilidade é uma equação entre aquilo que você poupa e aquilo que se desperdiça. Então, quanto menos desperdiçar, mais sustentável a cidade é. Pensando no futuro sobre a questão da energia, eu sou otimista. O que eu gosto e que me faz otimista no caso do Brasil é que a gente já encontrou essa harmonia entre viabilidade econômica, técnica e sustentabilidade para várias formas de geração de energia. E pela primeira vez acho que a humanidade está assim, a gente está se desligando um pouco da comodidade de simplesmente endossar o petróleo como principal matriz, e a gente está de fato encontrando essas soluções. No episódio de hoje a gente falou sobre a importância e o impacto da exploração do petróleo na nossa sociedade.
Nos próximos episódios a gente vai continuar debatendo sobre os caminhos da energia. Até lá! Uma realização CPFL e Energia.